Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. Troquei a luz. Coloquei uma luzinha aqui em cima pequenininha porque os refletores estavam me fritando. Depois vocês me digam o que vocês acham, se vocês acham que fica melhor, pior. Ficou aquela josta, tio X Poróquios. Tá, é só pra realmente mudar um pouquinho porque fica muito iluminado aqui e não fica tão legal assim pra mim. Mas vamos lá, vamos continuar a última etapa desse EVP, Electric Voice Phenomenon, gravado da Cracolândia, nos Estados Unidos. Sim, de novo, eu não pude gravar aqui no Brasil, porque claramente, né, para manter as minhas condições ainda vivo, eu não quero traficantes batendo na minha porta dizendo, ô meu, apareci lá no vídeo, cara, e aí, vamos resolver a parada. Não tô muito afim de amanhecer com a boca cheia de formiga, por enquanto não. Por enquanto eu tô bem, tô estudando música, tô fazendo minha pós-graduação, tá shows de bola, né? Quem sabe um dia. Mas vamos lá. Então a gente vai continuar a última etapa sobre alguns fenômenos que aconteceram. De novo, assistam a primeira parte, a segunda, principalmente a segunda, que é fundamental, para vocês entenderem realmente o contexto de vibrações, energias e tudo aquilo que envolve realmente esse tipo de contexto de que como os espíritos podem nos influenciar, como esses seres podem nos influenciar, como essas energias podem nos fazer o mal, ok? Nós vivemos muito em Hollywood, nós vivemos muito nessa questão de tio Spook, será que pode acontecer, pode não acontecer? Será que eventualmente algo que venha a rolar, tipo um objeto sendo jogado, algo arremessado, algo que possa acontecer? Isso não existe somente em filmes, tá? Na vida real é impossível. Eu estou esperando até agora algo acontecer comigo, uma cadeirada, uma voadora, um traps, Michel Serdan vindo na voadora, o Perninha, os irmãos portugueses, alguém. Até agora nada, tá? Então assim, vamos lá, vamos continuar escutando isso daqui e a gente mata e depois a gente conversa. Pera aí, mata não, né? Já tá morto, né? No bom sentido. Mas vamos lá. Tá alto pra cacete, é assim que eu gosto. Aqui nós temos duas sequências muito curiosas de sons que não são considerados como batidas de dilatação de matéria. A dilatação de matéria são os estalidos que você escuta na sua casa. O seu assoalho estala, a sua mesa estala, seu braço estala, não é verdade? Então assim, esse tipo de som ele é muito curioso porque ele é um som como se fosse um bum, bum. Pelo horário, são 43 minutos a partir do momento que eu iniciei a gravação. Ou seja, deve ser 3h30 da manhã. Ainda não é um barulho consideravelmente na rua. Pois vocês vão ver, tem periquititos na rua, tem gente trabalhando, tem caminhões que vão passar. Isso lá depois de 2h30, 3 horas de gravação. Mas aqui não seria na rua, seria internamente. E veja, eu gravo aqui para vocês, tá? Nunca escutei esses estalos. A única coisa que eu escutei foram os estalos de lâmpada quando você desliga a lâmpada e vai dormir. Aí acontece do bulbo resfriar e o que está em volta do bulbo da lâmpada, ele esfria rapidamente, dá o estalo na matéria. Mas isso aqui não. Tá? 2 estalos, 2 batidas na verdade, né? Estalo esse aqui. Rui Chapéu voltou com tudo para minha sala, olha só. Rui Chapéu mandando bem na caçapa bolitas. Esses estalos são sensacionais, eu acho demais, assim. Eu não sei aonde que eles acontecem, mas eventualmente esse tipo de estalo pela intensidade, ok, eu até tipo, não é espírito que estaria agindo, causando um estrago tão grande assim. Mas esse Rui Chapéu, eu gosto dele, acho que é um estalo muito curioso. Eu não sei de onde vem. Rui Chapéu, cara, gente boa. Tá? Esses estalos, geralmente, assim, eles podem vir a acontecer ou em vidro ou em metal. Acontece um fenômeno aqui em casa, e isso eu já vi, eu achei sensacional. Veja, eu moro aqui do outro lado de uma comunidade. Aqui, infelizmente, na comunidade, tem tráfico de drogas, tem uma criminalidade, tem sim, tá? Porque toda hora sai no jornal alguma meleca que acontece aí. Sem problemas. Mas, com o acúmulo de energias ruins, densidade de energias de traficantes ou de pessoas bem ruins,
faz com que aconteça um aglomerado, então, de seres e formas que criam-se na redondeza, na vizinhança. Um dia eu estava 2 horas da manhã, fui fazer um sanduba na cozinha, bater aquele ranguito da madrugada, porque todo mundo é filho de D, e aí fui comer, e aí eu escutei um som estranho na sala. Eu automaticamente coloquei a olhar, e eu vi uma sombra passando entre uma cristaleira que eu tenho aqui, onde estão os meus livros budistas, fica tudo dentro do armarinho bonitinho, pau, estalou, passou por um móvel de madeira, o móvel de madeira deu um estalo, pau, foi pela varanda e saiu. Eu até falei com o Célio, eu descobri o que fica dando os estalidos em sequência aqui. Achamos o dito cujo. Curiosamente, ocorreu isso de verdade. Eu achei o máximo. Ok, eu vi esse ser passando, eu vi. E ele passando entre a cristaleira, o móvelzinho de madeira que fica ali do lado do encosto do sofá, né? E aí ele saiu pela varanda e foi até a comunidade. Cara, foi um momento muito legal. E assim, esse evento pode acontecer? Pode. Pode acontecer durante a gravação? Pode. Então achamos um culpado. Ok. Isso pode acontecer em todas as gravações? Qualquer acúmulo de energia dentro de uma casa pode causar isso. Existem casas que, eventualmente, por pessoas que consomem drogas, utilizam-se de certas substâncias, ou mesmo são pessoas muito raivosas, ou pessoas ruins mesmo. A energia que se acumula dentro dos ambientes faz com que a estrutura possa até entrar em ruína. Como muitos problemas hidráulicos, muitos problemas elétricos. Cara, assim, eu já passei por algumas coisas desse tipo na minha vida, de entrar em discussão e ver até a luz piscar. Ou entrar numa discussão, pegar um copo e o copo trincar na minha mão. Isso acho que todo mundo já passou, acho que vocês já passaram por isso. Então justifica-se esse acúmulo de energia ruim ou densa sobre um indivíduo que está então vibrando uma energia muito agressiva. Então casas podem vir a sofrer por causa disso. Eu quero que vocês prestem atenção nesse fenômeno. Pegaram? Vocês entenderam o que eu estou falando? Vocês escutam boom, pá. Esse boom, ele não é um estalo. Tá? Esse boom. O que é isso? Veja, para se fazer um som desse tipo, claramente eu preciso do Célio, né? Era como se eu pegar uma caixa de madeira e bater no fundo. E ela ainda mesmo assim gerar um efeito como se fosse um bumbo. Bum, bum, de um baterista. Bem, bum. É isso que você está escutando. Tá, tio Spook. Então, desconsiderando esse fenômeno da dilatação natural da matéria, como é que eu posso justificar esse fenômeno de uma maneira diferente? Caso seja um espírito, tio Spook. Vamos lá. Vamos então olhar sobre o outro, extremamente radical, o outro lado. Sendo um espírito, como um espírito poderia agir dessa maneira? It's quite simple. Eu vou pegar aqui. Venha cá, meu querido. Porra. Por favor, não faça estragos. Tá? Tá aqui, ó. Meu querido. Como diria o nosso falecido Costinha. Isso aqui, então, é o meu microfone Sennheiser, tá? Qualquer tipo de energia, então, que se manifeste ao redor do microfone, gerando mesmo um pulso de energia ou uma vibração, ele vai gerar um registro de áudio. Ele vai falar para mim, alguma coisa se manifestou aqui junto comigo. Então, quando ele pega esse mesmo microfone, que é maravilhoso, um Sennheiser, tá? Ele diz, eu peguei algo que é uma vibração, o pulso de energia,
eu registro como uma onda, essa onda pode ou não ter um som. Algumas ondas têm, outras não. No passado, quando a gente fazia uns testes, testando o demo mais nervoso, não tinha registro de som, mas ele registrava uma onda. Ou seja, ou ele está trabalhando com frequências que meu ouvido não consegue registrar, e ele mesmo falou, eu não sei o que é, eu não registro o áudio no sentido de o som, mas eu registro a vibração. Então ele registra uma vibração, mas ele não registra o som, que é exatamente isso. Aqui ele pega o boom, que não é lá fora, não tem reverberação disso lá na rua, tá? Não tem como fazer esse som na sala, então ele capta o boom e o estalo na sequência. Existe um processo que é um efeito retardatário, um efeito retardado nesse sentido de atrasado? Sim. Veja, se uma entidade, um ser ou qualquer tipo de consciência do mundo espiritual se aproximar da matéria, a matéria vai agir, dilatar e estalar. Então ele primeiro se aproxima para depois acontecer o estalo. Vocês viram aqui, quando a gente fez o testando demo, que eu atraí as energias do necrotério onde estava o clone? Primeiro veio a manifestação da mulher e depois veio o estalo. Então esse caso é a mesma coisa. O microfone ele capta a presença de uma energia a qual ele não sabe o que é e em sequência o estalo. Vamos lá. Pergunta e resposta. Vocês entenderam? Desde que a gente começou a analisar os EVPs, Célio e eu, nós descobrimos que existem dois tipos seguidos de batidas, que seria uma grave e uma aguda. Cara, assim, antigamente era muito interessante porque a gente conseguia pegar harmônicos na sala. Os harmônicos eram sons muito interessantes que eram como se fossem notas musicais. Então vocês escutavam bem assim agudinho, e depois escutavam e sumia. Isso a gente analisou há muito tempo atrás, talvez uns 3 anos atrás. Aqui nós temos esse efeito do grave e do agudo. Como se fosse uma pergunta, uma resposta. Ou duas consciências interagindo junto. Como se eles se olhassem, mas eles não se comunicassem. Eles passam a olhar, eles passam a se perceber, mas a vibração deles é registrada. O que nós vamos registrar dificilmente será uma voz clara, nítida, perfeita, tipo olá, como no Jaws. Não. A gente vai conseguir captar por meio de harmônicos a constituição, então, de uma intenção que daria ao nosso ouvido algo que para trabalhar, no sentido de eu acredito que ouvi isso. Mas é muito difícil você escutar uma palavra perfeita, uma frase perfeita, constituída por harmônicos por meio de uma consciência que já não impera entre nós. Então o que a gente acaba escutando é mais esses tipos de sons. O que você fala, cara, numa sala é dificílimo ter um negócio desse. 2 batidas dessa maneira, geralmente você escuta um estalido. Pronto, acabou. Pegaram? Isso é a vibração desse ser junto ao microfone. E o estalo é a vibração do ser junto à matéria. É isso que é. Quando esse ser se aproxima, então, do momento de gravação entre a câmera e o microfone, ele faz com que a matéria dilate e o uou seja captado pelo microfone, que é um movimento da consciência entrando, se mexendo ou vibrando ao lado desse microfone. É assim que funciona. Eu gostaria muito que esses seres falassem, se comunicassem, dançassem, fizessem um show de sapateado. Puta, ia ser animal. Mas não é assim
que realmente as coisas acontecem. Depois a moto, ó, que legal a moto. Olha o nível. O cara saiu translocado aqui na rua. Carangos e motocas. Eu te disse, mas eu te disse. Eu te disse. E saiu subindo. Olha só a intensidade. Veja, tudo fechado. Tudo fechado. E esse microfone, que é uma captação maravilhosa, de altíssima qualidade, conseguiu registrar o momento da moto. Qualquer lugar aberto, com janela aberta, isso aqui seria um estrondo. Eu já registrei fogos, e aqui também tem alguns fogos que aconteceram, né? Alimentaram lá a comunidade com tóxico. Você escuta os fogos, sabe? Mas você vê, a intensidade dos fogos seria tão maior se realmente eu não tivesse uma janela anti-ruído aqui, se eu não tivesse um lugar isoladamente perfeito para simular um ambiente de casa com esses seres. Se eu fosse gravar num estúdio, se eu fosse gravar numa câmera hiperbárica com, sei lá, ovo maltine, com um delicioso chocolate Nestlé, que todo mundo se masturba pensando, eu quero uma câmera hiperbárica, que é alguma coisa absurda, não seria real. Por que não seria real? Por mais que eu pudesse, então, talvez, quiçá, dependendo do cientista que estivesse analisando o áudio, falar, ok, eu acredito, porque vai mexer com a fé do cara, com a crença do cara, não seria a minha casa, não seria a sua casa. Eu quero realmente buscar entender as relações desses seres dentro de um ambiente que seja o nosso dia a dia, que seja a nossa vida, que seja como eles interagiriam, como seria a relação desses seres conosco. Sabe? Dentro da minha casa, o que eu realmente poderia encontrar? Dentro da casa do meu vizinho, o que eu encontraria? Se o cara é um estelionatário, se o cara é um ladrão, se o cara é um bandido, se o cara é um assaltante, se o cara é mau caráter, que tipo de seres que ele vai atrair? Entendeu? É coisas desse tipo que eu quero. Então aqui temos mais um estalinho. Tá, mais uma pauladitas. Dois estalos em sequência, mais uma surpresa. De novo. Vocês pegam essa vibração e faz... Isso não existe nas outras linhas de som que nós separamos. Tá? Eu tô escutando perfeitamente, eu espero que vocês escutem. Claro, eu tenho essas Rocket 6 aqui, sem fazer propaganda, mas é um bichinho que eu acho legal. Provavelmente vai ter um som mais forte. O chapéu da sala. Cara, Rui Chapéu, esse cara manda a bola na caçapa ali, sobe no canto e vai que vai. Adoro o Rui Chapéu. Rui Chapéu. Olha lá, duas em sequência. Beleza, tranquilo. Isso daí é uma natureza. Agora ficar bum, pá. Uma coisa que não é batida, não está lido ou não é uma porrada, sabe? Tipo, tem alguma coisa estranha. Tipo isso. Você entende que isso daqui não é uma batida normal? Isso aqui não é uma dilatação da matéria em um móvel de madeira, mesa, que é o que tem na sala. Isso aqui é uma coisa estranha. Isso aqui é algo que eu não escutei ainda.
E olha a força, né? O Célio falaria, é alguém tocando um bumbo gigante. Vamos de novo. Isso aqui é 1h30 depois do evento, quer dizer, isso aqui é cerca de 4 horas da manhã. A gente tem dois em sequência, bem baixinho, bumba, e depois esse estalido do assoalho. Para mim isso parece plástico bolha, né? Mas isso pode ser o assoalho dando uma estalada. Mas antes você tem bum, pá e frr, que então remete à mesma ideia que a gente estava falando. Um registro de um som que não é batida, não é um estalo, e depois a dilatação da matéria. O que pode ser isso, tio Spook? Será que alguém, uma vibração, fez com que o assoalho, por exemplo, pudesse dilatar? Nesse horário, duvido que teria uma incidência de calor, já que o Sol não nasceu. O Sol vai nascer 6h40, talvez 7 horas da manhã, com realmente força para dilatar uma matéria, para começar a estalar os objetos que ali se encontram. Então, nesse caso, não seria. A lógica, então, que a gente está trabalhando remete a essa ideia de que seria uma presença que fizesse o assoalho estalar por meio, então, de uma dilatação da matéria face à energia que ele estaria vibrando. Ok. Mas é isso. Gostei muito de fazer esse teste da Cracolândia. Eu me meti numa confusão, sem dúvida nenhuma, né? Mexer com Cracolândia não é uma coisa muito fácil. Eu só realmente puxei a energia daquilo que a gente viu antes, né, do Testando Demo, que foi uma análise pontual sobre o que realmente incide em algumas áreas da Cracolândia. Então, assim, é uma experiência curiosa, é um fenômeno muito curioso. Não fiz aqui no quarto de gravação exatamente pelo enorme volume de energia que isso iria acarretar e não seria legal. Trazer uma consciência, beleza, mas trazer uma bagunça, né, uma estação sé do metrô aqui no quarto, eu não me sentiria bem e eu acho que a gente não conseguiria ter um aproveitamento muito legal. Então por isso que eu fiz na sala. A gente vai fazer mais alguns ainda na sala, mas, de novo, que realmente envolvam lugares muito maiores, com um aglomerado maior de energia. Mas se é para trazer uma energia pontual de algum ambiente ou de algum lugar assim que me interessa, eu vou trazer para cá, para este quarto, com geral anti-ruído, com o microfone Sennheiser, com tudo ligado, para a gente fazer esse teste. Eu acho que é mais legal e mais proveitoso. Mas é isso, agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado por assistirem até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. E lá vocês terão todas essas respostas sobre como todos os tratamentos são feitos, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro e valeu. Tudo encontra-se aqui abaixo, basta você clicar numa abinha e vai ser levado à página de doação. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós!